Já que a gente entrou nesse tema de projeto de Estado, projeto médio, longo prazo, por exemplo, como é que o senhor avalia a nossa política diplomática, o Itamaraty, os diplomatas brasileiros? O que precisa para a gente estabilizar, sedimentar, consolidar um caminho para uma diplomacia forte, reconhecida, bem relacionada? Olha, ou vai sempre depender do presidente da vez? É inquestionável, o Sidney sabe bastante sobre isso, né? Que o Itamaraty é um lugar muito profundo, muito técnico. Só que o Itamaraty foi sequestrado por uma política externa ideológica. E assim, na política externa, você ser ideológico, e as pessoas confundem, o Trump não é ideológico, por exemplo. Ele não é, isso não é defender ou criticar o Trump. É constatar e descrever uma característica. Ele é um líder transacional, que pode até ser um problema, mas ele não é ideológico. A ideologia, ela te cega. E o Brasil, ele foi muito tempo ideológico, porque a esquerda ficou muito tempo no poder, e aí depois, quando a direita chegou, também foi ideológica. Então, não dá para o Brasil ter política externa ideológica. A gente tem que resgatar o pragmatismo, o realismo, o entendimento de como que o mundo é de verdade. Qualificação, profundidade, capacitação, tem. O Itamaraty é uma das grandes escolas diplomáticas do mundo, mas não pode ter, a política não pode ter destruído ou cegado ali todo mundo. Professor Sidney. Poxa, eu vou trazer agora um tema que eu sei que você é um grande especialista, que está talvez o maior especialista hoje no Brasil, Ucrânia. Até porque você fez uma imersão, né, na Ucrânia. O episódio do conflito Rússia e Ucrânia, de alguma maneira, abriu uma caixa de Pandora que só reforçou aquilo que o Kagan, né, falou, né, da transição de um mundo geoeconômico para um mundo geopolítico, do retorno da história. Para ser bem objetivo e direto ao ponto, você acredita, né, em havendo um acordo, que esse acordo ele vai vir para ficar? Vai ser um acordo que não é só um cessar-fogo, é algo que vai ter uma permanência, né? Como é que você vê hoje a questão da Ucrânia? Olha, eu não sei se dá para ela ter um acordo se o Putin não quiser. E não me parece que tem por que o Putin querer ainda. Parte dessas ações todas, dessa discussão que a gente está tendo de petróleo, tem a ver com isso também. Tem a ver com baratear o preço do petróleo, não só porque resolve e ajuda a inflação americana, mas porque enfraquece o caixa do Putin. Enquanto o Putin quiser continuar a guerra, ninguém vai convencê-lo a fazer um cessar-fogo, a não ser que você entregue a Ucrânia para ele. Mas eu acho que a gente já passou da possibilidade disso acontecer. Por mais que o Trump continue insistindo, ele já não tem a mesma veemência e os europeus criaram mecanismos de proteção para a Ucrânia. Eles estão financiando as armas, já não dá mais para o Trump dizer eu não vou mais entregar, porque ele também quer vender, quer ganhar dinheiro. Então tem um monte de coisas ali que eu não acho que os europeus vão permitir. O receio se o Putin partir para uma nova ofensiva contra outro país, da OTAN inclusive. Aí sim, aí os europeus vão parar de prestar atenção na Ucrânia e vão focar neles. E aí a Ucrânia fica abandonada. E muita gente vai falar, mas nem resolveu a Ucrânia, vai atacar outro? É exatamente porque atacar outro pode fazer resolver a Ucrânia. E ataca outro pequeno, ataca a Lituânia, a Estônia, que é fácil, muito mais fácil. Então, assim, eu não vejo um desfecho, assim. O Trump vai continuar tentando, mas eu acho que a guerra continua. E eu sou cético com a ideia de que a economia russa vai para o saco. Ditaduras têm economias falidas e elas não deixam de existir. A Coreia do Norte não tinha dinheiro, foi lá construir uma bomba atômica. O Irã é totalmente quebrado e continua fazendo o que ele faz na região e no mundo. Então, assim, essa ideia de que, não, a situação econômica na Rússia não vai dar, quem vai sofrer é a população. O projeto do líder, do ditador de plantão, vai continuar a todo vapor.
E se o projeto é continuar atacando a Ucrânia, ele vai continuar. Eu não consigo ver como brecar a Rússia, a não ser que eventualmente o Trump comece a agir como ele age com o Irã, com o Hamas, com a Venezuela e com a OTAN, com o Putin. Aí sim, aí a coisa acaba. Luca Bassani. Pois é, professor, o senhor mencionou o Irã e à luz dos recentes acontecimentos, a gente não pode deixar de pensar no mundo ideal que seria muito bom caso houvesse a queda desse regime tirânico que eu, inclusive na minha função de correspondente, já pude presenciar um povo tão hospitaleiro e um governo tão tirânico no mesmo local, né? Mas a gente sempre pensa no day after, né? No dia seguinte. O Irã, ao contrário de outros países também ditatoriais que tiveram a queda de um regime, é uma nação de 1.600.000 quilômetros quadrados, a terceira maior reserva de petróleo do mundo, comprovado, né? 200 e tantos bilhões de barris de petróleo, uma população de 90 milhões de pessoas e várias etnias. O que o senhor acha que poderia acontecer num dia seguinte, caso houvesse a queda desse regime, considerando que a gente tem grupos étnicos que gostariam de independência, como os Balutes no sul, na fronteira com o Paquistão, os Azeres na fronteira com o Azerbaijão, até mesmo os curdos, né? O que isso poderia representar para uma nação que geoestrategicamente está numa localidade essencial, possui muitas reservas de petróleo e uma grande população? Qual seria talvez o futuro de um Irã sem os ayatolás e ao mesmo tempo sem uma liderança unificadora, que é o caso que nós temos neste momento na oposição? Acho que a gente tem vários cenários, mas eu preciso fazer um disclaimer, né? Nós estamos falando aqui hoje e amanhã a coisa pode ter mudado, a notícia, os acontecimentos no Irã podem fazer essa minha fala não ter mais sentido, mas um dos cenários, essa ideia de cair o regime, cai o Ayatollah, o líder supremo, mas não cai a guarda revolucionária. E aí então o Irã ele sai do modelo teocrático para um modelo ditatorial militar. Essa é uma opção. Então ele pode ter um Putin, uma espécie de Putin, modelo Rússia, ou ele pode partir para um modelo Coreia do Norte, que parece mais distante hoje do Irã. Ou ele pode ir até para um modelo China, mais pragmático, alguma abertura econômica, mas também não me parece organizado para isso. Me parece mais provável que, se o Ayatollah perca o poder, que a guarda revolucionária tome o poder. A não ser que essa revolução, contra-revolução, seja tão gigantesca a ponto de, assim, abalar até a guarda revolucionária. Mas aí nós não temos uma figura política que represente essa oposição. Estão falando do Shah, do Reza Shah, né? Que ele viria do exílio, mas assim, ele vai vir e ele não tem uma presença, uma relação com o país. Isso é bem complicado, dado a quantidade de tempo, desde 1979, que a Revolução Islâmica está enraizada dentro do poder. Mas uma coisa me parece certa, os ayatolás, eu não acho que eles, assim, que tem muito prazo aí de validade. Os dias estão contados. Agora, o que acontece com a guarda revolucionária, não sei. Seria o máximo se o Irã virasse uma democracia, mas a gente já sabe que, né, tantos anos na ditadura é difícil dar esses saltos. A história recente do Irã mostra que todas as vezes que o Irã deu algum passo para a democracia, veio um contragolpe, veio uma ditadura militar, uma ditadura de uma monarquia, uma ditadura teocrática, todo tipo de ditaduras. A democracia não se sustentou. Não sei se o Irã consegue ir para esse lugar. Pode ser algo parecido com o que aconteceu na Síria? Mas a Síria de agora, eu não acho que ela quer caminhar para um lugar melhor que o do Assad, mas ele não é um democrata, né? Então, essa é a questão. Você derruba um regime, mas não resolve. Um outro totalmente. Strongman, né? Um outro ditador assume o poder. Eu acho que esse é o caminho mais natural. Se não for isso, antes de ter ordem, o Irã pode virar um grande caos.
essa imprevisibilidade. Vai Antes lá, de eu fazer uma pergunta, só uma colocação em relação ao Irã. Será que essa população, a segunda população mais educada do Oriente Médio, que é a iraniana, as pessoas pouco sabem disso, mas uma herança do Shah Reza Pahlavi lá atrás, ela não faz diferença nesse processo contra-revolucionário? Eu acho que faz, mas assim, eles têm arma. Não, é isso. Esse é o ponto, entendeu? E assim, um dos indícios para a queda de um regime ditatorial é as elites que estão no poder estarem divididas. E elas estão, a não ser as forças de segurança. Exato. As forças de segurança, até então, elas mantêm a unidade. Elas não desertaram, a gente não assistiu nada disso. Os comerciantes abandonaram o regime, os próprios ayatollahs brigaram entre eles, porque todos os últimos ex-presidentes do Irã estão presos, monitorados, não podem falar publicamente. Ou seja, a elite que chegou no poder, que construiu a Revolução Islâmica, não é mais a mesma. Mas a parte mais importante, que é a Guarda Revolucionária, eles estão intactos. Os Basíges, né, que são a milícia da área rural, que estão infiltrada na população, que a Venezuela imitou os Basíges para criar os coletivos. Eles estão lá com força ainda. E aí eu não acho que esses intelectuais, essas mentes pensantes, estão dispostas a pegar em arma. Agora, trocando um pouco, ainda estando no Oriente, agora indo para o Extremo Oriente, nós vimos esses últimos movimentos da Takaichi no Japão, primeiro por uma voltada a uma questão de nacionalismo um pouco mais forte. Eu sou muito conectado ao Japão, eu sei que o país monocultura, e uma das exigências que eles têm é de que o estrangeiro se adapte ao Japão e não ao contrário. Sim. As pessoas no mundo às vezes estão acostumadas que você entre no país dos outros e faça o que você bem quiser. Mas eu notei uma coisa muito interessante. Quando começou a se citar a possibilidade de remilitarização do Japão, isso foi um gatilho monstruoso na China. A China entrou com a sua máquina de propaganda de um modo assim absurdo, tentando reduzir o papel da própria Takaichi, de tudo que tem acontecido lá. Isso não tem a ver, primeiro, com os temores do próprio potencial de um Japão voltar a se remilitarizar. A gente sabe que ela é uma ilha que é muito maior do que a gente imagina quando a gente coloca geograficamente, né? Ela é 3 vezes o tamanho do Reino Unido, as pessoas não sabem disso. Mas não seria um ponto importante em relação a Taiwan? Ou seja, além da própria presença americana ali em Okinawa, a remilitarização do Japão não é um temor monstruoso na China, não só em relação ao que acontece no passado, mas também em relação às pretensões dela em relação à região? Olha, eu acho que a China fica assustada porque, óbvio, vai ser um país muito desenvolvido, o Japão é muito rico, militarizado. Então, claro que isso vai ser um problema. Mas eu acho que o temor da China está muito mais ligado com o passado do que uma análise fria do presente. Um dos temas que eu vi muito quando eu estive em Taiwan recentemente, e uma pergunta que eu fazia para todo mundo é: se a China invadir, os taiwaneses vão lutar? E as autoridades viravam para mim, na hora que eu fazia essa pergunta, elas olhavam assim e falavam: não sabemos. E aí eu trouxe esse exemplo para transpor essa questão para o Japão. A nova geração de jovens japoneses com uma cultura popular totalmente ocidentalizada, diferente, que perdeu um pouco dos valores antigos, a história do samurai, da arte marcial, não sai da casa do pai, não casa, não, assim, todos aqueles problemas sociais que a gente sabe que afligem a cultura japonesa. Esse é um guerreiro? Esse é um soldado? É pronto e disposto? Mas aí que vem um ponto. Foi esse grupo que elegeu a Takaichi com grande maioria. Eu sei, mas aí é o ativista do digital, que você deve lidar com ele também. Ele é machão, grita, te xinga no digital. Ele levanta da cadeira para ir lá para a guerra lutar? Não sei. Óbvio que, enfim, tem tecnologia, o Japão é um país muito tecnológico, nós estamos na cúspide ou chegando muito perto de que os combates militares vão ser feitos com robôs, e então, ok, tem outras saídas.
Mas eu acho que, no final das contas, o Japão se remilitarizar, dado o contexto geopolítico que a gente tem hoje, é importante. Sim. É importante para o Japão, é importante para Taiwan, é importante para o Ocidente, é importante para as democracias e é importante para os Estados Unidos também acordar, para ver se essa doutrina do Trump de querer que todo mundo gaste com defesa, ele vai gostar na hora que os outros forem autônomos. Porque é muito mais fácil você negociar e ter transações boas quando como ele faz com a OTAN, né? Quando todo mundo depende de você. Agora, se ele forçar todo mundo até um lugar onde todo mundo for independente mesmo, aí esse mundo ele é mais complicado para os Estados Unidos. E essa ficha não caiu para o Trump porque ele não conhece a história da geopolítica. Ele chegou ali e falou, não, eu tenho um olhar diferente. Tá bom, tá dando certo em algumas coisas, mas tem outras preocupações de longo prazo que ele tem que tomar cuidado. Os Estados Unidos está preparado para ter países autônomos e independentes que eventualmente podem chegar num acordo com a China? Porque isso pode acontecer. O Japão pode virar e falar assim, bom, mas por que nós vamos brigar aqui? Vamos se unir então e nós vamos dominar a Ásia? Esse não é um mundo legal para os Estados Unidos. Acho difícil disso acontecer, porque o Japão é uma democracia e a China é uma ditadura. Mas tem que estar na conta.